Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se esconder, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor. Nossa região também vai estar representada nos próximos. Boa noite! Tudo bem, gente? Marieta, Boa querida! noite, Pedro. Rita, Marli, queridona! Verônica, tudo bem? E aí, gente? Deixa eu ver quem mais está aqui. Elaine, querida! Oi, tudo bem? Tudo Prazer. jóia? Prazer em revê-lo. Muito prazer em revê-la. Vocês estão bonitos. Ei, Cleo! Raquelzinha, você tá aí, Raquel? Que delícia! Ai, ai. Raquel, tô te devendo alguma nota? Não, né? Não, tá tudo certo. Ei, Rita! Ai, tudo bem? Tudo bem, Bom tudo estarmos bem. aqui juntos hoje de novo. Que bom, maravilha. Muito Verônica, bom. Raquel, Elaine, oi todos. Fabi, tudo bem, Fabi? Silvinha! Chegou Silvinha, que bom. Oi, Leonor, Pedroca, querida, tudo bom? tudo Boa jóia? noite a todos. Boa Boa noite, noite. Pedro. Tudo jóia, Leonor? Tudo ótimo. Tudo bem. E Alzi? Alzi, minha parceirona. Muito bom. Somos 24 participantes aqui agora. Oi, Pedro, estava com o microfone desligado. Tudo jóia, queridona? Agora eu cheguei. Eu e a Alzilene vamos dar aula juntos no Aprendizado Imensa Vida. Não é, Pedro? Juntíssimos. Vai ser bem legal, né? Vai. Muito Com bom, certeza. gente. Ó, 19h35, já tem bastante gente aqui.
Vocês estavam vendo a imagem e ouvindo a música? Eu não sabia se estava dando certo. Eu só coloquei, não sei se deu certo. Deu certo? Que bom. Muito bom, muito bom. Coração de estudante, né? Bom, hoje, finalizando esse percurso dessa semana, né? Começou segunda-feira com a Thalita, terça com o Vitor, ontem com o Tarso, né? Hoje a gente finaliza esse pequeno percurso, dando essa passeada, né, num pedacinho do que a gente está propondo. Ó, o Jonas está aqui, meu querido. Um pedacinho do que a gente está propondo nesses encontros, né? O Carica, acho que ele trouxe, foi muito bem colocado, né? Chamar de encontro. São encontros que a gente vai ter para olhar para aprendizado, né? É a terceira geração desse curso que a gente faz, né? A Marli fez, né, Marli? Acho que foi a primeira ou a segunda, acho que foi a segunda geração. A Marli fez lá em Bauru, não foi, Marli? Fiz a primeira, eu fiz sobre foi a primeira? Pedro. E aí eu acompanhei a segunda lá na escola, né? Então, a segunda turma eu acompanhei e fiz novamente por tabela. Foi isso, foi. E depois ainda fez a formação, né, de terapeuta, né? Sim. Muito bom, muito bom. Então, ou seja, é um caminho que a gente vem fazendo, né? A cada rodada que a gente refaz, a gente olha, né, para o que é verdadeiro, para o que é leve, para o que não é tão verdadeiro assim. A gente vai adequando e vai ajustando. Então, hoje a gente está com aquela tela bonita, toda colorida, né, que a Alexia fez ali, aquele arco-íris, né? A Alexia fez junto com a Rita, os conteúdos, né, dos encontros que a gente vai ter. E hoje, a escola de aprender. A escola de aprender. Esse é o nosso assunto de hoje. Quem daqui estava nas outras aulas? Quem fez Thalita, Vitor, Tarso? Raquelzinha, Verônica, Leonor, Marli. Muito bom. Então, vocês já estão vindo de é como se tivesse um perfume no ar, né? Como se fosse já estão movimentadas, digamos assim, né? Nesse campo, assim. E a gente desemboca aqui na escola de aprender, né? Quando eu estava assistindo a aula do Vitor, né? E eu vi ele trazendo uma coisa muito interessante, assim. Que nos aprendizados, quando ele olha para os aprendizados dele, né, e de todas as pessoas, ele acontece quando encontram duas pessoas, não é verdade? No relacionamento acontece o aprendizado, não é verdade? Ele trouxe isso muito bem, foi muito legal ele ter trazido isso. Quando a gente estudou os triângulos, que é uma outra abordagem, não é da constelação, a gente viu a vinculação de significado com relacionamento, né? E, de fato, né, a gente vai criando significados à medida que a gente se relaciona. A gente se relaciona com pessoas, se relaciona com o mundo, se relaciona com circunstâncias que nos são colocadas, né? As circunstâncias me faz lembrar um pouco também da aula do Tarso, que foi da liberdade, né, de ontem. Que liberdade não tem a ver com um eu livre, né? Liberdade é um movimento, é um verbo, né? Não tem a ver com as circunstâncias. Não quer dizer também que a gente não vê que muita gente nasce já num meio onde as circunstâncias impedem o florescer, impedem o desenvolvimento, né? Tem famílias em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então a gente vê, né? Não é aquele discurso da meritocracia, né? Muito raso, mas é assim, olha, a liberdade está em todos os âmbitos, em todos os lugares, e não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com atingir metas, objetivos, tentativas, né? Tem a ver com ser, né? E a escola de aprender, onde que entra nisso tudo, né? Que seria uma escola de aprender? Vamos lá.
Verônica, o que seria uma escola de aprender? O que você acha? Atrapalhei seu petisco aí, né? Comendo pipoca. Quanto mais eu faço parte desse instituto, mais eu percebo uma coisa: é desaprender. Sim. Que simplesmente deixar o fluxo, né, dos sentimentos, das sensações, das emoções. Eu acho que é isso mesmo, ser purificado, sabe? Ser transmutado. Então, quando eu penso no que tudo que a gente tem aprendido, eu penso muito no desnudar-se, sabe? Abandonar aquilo que se pensa saber, Sim. né? A arrogância de achar que sabe. E só isso, se é só. Será que a gente consegue conceber, pelo menos na imaginação, agora aqui, uma escola de fato, com prédio, com nome, com alunos, com registro no MEC, na Secretaria de Educação, né? Uma escola onde aconteça esse desaprender, ou onde essa autoridade do conhecimento não seja soberana. Será que a gente consegue conceber, sem ser utópico, né? Sem ser uma utopia, um lugar assim? Eu já concebi. Será que é possível? O que você acha, Gabi? Gabriela? Oi, Pedro, querido, tudo bom? Tudo jóia, querida. Tudo bem. É um sonho, né? É uma utopia, porque é maravilhoso você pensar que numa escola dita tradicional, né, você consiga não ensinar, e sim aprender, né? Porque as escolas que a gente tem hoje são escolas de ensinar, né? Em que vem uma regra pronta, determinada, e que todos têm que se enquadrar ali. E há muito pouca liberdade para que venha de si, né? Que possa ser, né? Então, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que a gente pode, né, trazer essa escola, né? É possível fazer isso. Será que seria necessário descartar a grade curricular? Não. Ou repensar, ou trocar? Ou será que dá para seguir do jeito que está? Eu acho que pode ser concomitante. Eu acho que não é um impedimento, né? Na verdade, não é um impedimento, né? Mas é um novo olhar, é um olhar que você vai ter que, né? Como o professor deixa de ser aquele que ensina para aquele que vai observar o aluno, né? E que dali ele pode fazer com que o próprio aluno traga algo. E isso o aluno vai estar aprendendo, né? A partir dele mesmo, da construção que o aluno faz. Sim. E isso é maravilhoso, né? Fazer com que essa possibilidade... Existem escolas, né? As Waldorf são, né? Nessa linha em que o aluno aprende dele, né? Que ele busca nele. Mas não é a regra, né? Não é a regra. Mas eu acho que dá para fazer que seja uma coisa em que o geral se perpetue e fique, mas que traga junto essa nova forma, né, de aprender, não só de ensinar. Eu acho bárbaro. Vamos junto! Será que existem escolas tradicionais onde há essa observação e escolas, por exemplo, Waldorf, onde tem-se a pedagogia, mas não há essa observação? Acredito que sim, né, Pedro? Tudo é possível, né? Será que é a pedagogia que traz isso para nós? O que é que traz a qualidade de ser uma escola de aprender? Será que é a pedagogia do aprender?
Olha o tanto de pergunta interessante está brotando aqui. O que você acha, Marli, na sua experiência? Né? Você experimentou muita coisa, né? Sim, e continuo, né? Experimentando muita coisa. Seu microfone está um pouco baixinho, não sei se você consegue... Então, peraí. Não sei o que está... Deixa eu colocar mais perto aqui o telefone, eu estou no telefone hoje. Não sei se melhorou, Pedro. Na verdade, né, pensando um pouquinho naquilo que o Vitor trouxe, né, que são encontros. Eu vejo o momento em sala de aula, a aula em si como um grande encontro, em que o professor, a pessoa que está aqui, encontra o outro que está ali no aluno. Então, é esse olho no olho, é esse sentir, é o colocar-se ao lado, né? Para que, de repente, algo bom aconteça ali. Às vezes, nós, professores, olhamos para as nossas crianças como se eles fossem adultos, e não como crianças que são, e que estão nesse movimento do experimentar as coisas. Então, eu só posso encontrar o outro quando eu o olho da maneira como ele é, com aquilo que ele traz naquele momento. Outro dia eu estava fazendo um atendimento de um aluno que os professores estavam reclamando muito dele, que não parava quieto, etc. Né? E aí eu fui conversar com ele. E eu lembro que uma das falas dele, que eu perguntei, falei, mas por que você não participa da aula? Ele disse assim, porque os professores sempre chamam aqueles alunos que sempre acertam. Eu falei, e eles te chamam? Ele falou assim, não, os professores não me chamam. Eu falei, e como você se sente? Eu não me sinto assim burro, mas eu acho que eu não vou saber mesmo responder. E aí eu fiz toda uma dinâmica com ele, né? Mostrando para ele os professores na escola e colocando mesmo cada professor ao lado dele, né? Nessa postura de estou aqui para você, independente do que se apresente. E ele começou a olhar aquele monte de professor assim do lado dele, e ele começou a falar assim, nossa, então eu consigo? Eu falei, mas é claro que sim. Você tem todas as condições para aprender, para ensinar, para responder. Eu tenho certeza disso. Olha para você, você já tem tudo daquilo que você precisa, meu querido. E conversamos ali, acho que foi mais ou menos 1 hora ali, batendo um papo com ele, ele subiu. Fez lá a aula, aí teve o horário do intervalo, aí um professor veio falar comigo assim, Marli, o que aconteceu com aquele aluno? Eu falei, por quê? Ele subiu para a sala tão diferente, ele pediu para ler, ele pediu para responder uma questão, ele jamais faria isso na aula, sempre ele ficava muito quieto, distraído. Então, eu acredito que quando há realmente um encontro, quando eu olho o outro da maneira como ele é, com aquilo que ele traz, há um movimento muito bom, se abre, e aí eu me coloco à disposição para qualquer coisa que se apresentar, né? Para aprender. Espetacular, hein? Que espetáculo de relato, querida. Olha, é muito interessante. Muitas coisas interessantes vieram quando você foi trazendo isso. Uma coisa que apareceu aqui foi assim, será que uma escola de aprender, cabe nela esperar respostas? Porque, olha, quando ele falou, eu acho que eu não vou saber responder. Ou seja, o que nós estamos esperando dos alunos? Respostas? Nós queremos respostas? Respostas prontas, né, Pedro? Nós queremos o acerto deles, né, Cleo? Será que é isso que a gente está esperando? Que eles acertem? Quando eu faço uma prova, né, uma avaliação, o que eu estou medindo, né? É lógico, gente, que a prova nem sempre ela vai ser avaliada ali só a resposta, né? O professor lendo a prova, ele tem toda a capacidade dali com aquele documento de verificar mais do que se o aluno decorou algo. Ele verifica uma capacidade de raciocínio, se ele está argumentando bem, se for uma prova de matemática, ele vai verificar ali, né?
se ele fez o cálculo, ou se ele chutou, se ele copiou. Então, é claro que não é simples assim como a gente gosta de falar, né? Que prova só serve para. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que eu uso a prova para não ter que falar por mim mesmo se aquela criança pode passar pelo percurso. Quem fala é a prova. Percebe? Quem fala é a avaliação, não sou eu. Isso é o quê? Despersonificar a relação entre professor e alunos. Então, se eu acompanho, isso é um exemplo legal na Waldorf, né, Gabi? Se eu acompanho um aluno do início ao fim, é o mesmo professor, né, no ensino fundamental, pelo menos, ele vai desde o 1º ano até o 8º, né? Então, os alunos vão junto com a turma e cada um que precisar de um tempinho a mais para ir se desenvolvendo, ele vai ter esse tempinho e ele não vai ser deixado para trás, né? A turma segue, ele segue junto, né? Agora, quando eu tenho prova, eu tenho uma despersonificação. Ou seja, eu paro de olhar para a pessoa e olho para as capacidades dela ali, né? Para a performance dela, né? Agora, a gente gosta muito de falar, né? Em todas as lives, as aulas sobre aprendizado, a gente gosta muito de falar sobre o que eu preciso fazer, né? E quando a gente olha para a criança, quando tem um adulto, um professor que olha, né? A gente está sempre chamando a atenção, puxando a orelha, né? Dos adultos que não olham para as crianças. E aí a gente pode até sair da seara da escola e ir para a seara de casa, né? Da educação dentro de casa. Os pais que não olham para as crianças, que não observam, que não acompanham, que querem que elas tenham pensamentos de adulto, querem que elas entendam o peso do dinheiro. Nossa, mas eu estou pagando uma escola cara para você, né? Mas isso custou caro, eu trabalho muito para você ter isso, coisa de adulto. Mas a gente puxa a orelha dos educadores, né? E fica dando a resposta que tem que olhar, tem que observar, tem que acompanhar. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente ganha essa qualidade de olhar? Então, como que eu faço isso, né? Como que eu posso ser um adulto que vai acompanhar a criança ao invés de exigir dela que ela seja mecânica, que ela entregue o resultado, que ela entenda o valor das coisas dos adultos, né? Como que vamos olhar para o adulto agora, né? Como que o adulto ganha essa qualidade de olhar, que é uma qualidade terapêutica, né? Acho que é por isso que a gente chegou nisso, né? No Imensa Vida. A gente vê os atendimentos de criança, né? A criança está com esse problema. Gente, 100% das vezes, o tratamento é da família, não é da criança. Então a gente olha, caramba, não adianta tratar a criança. E os pais vão continuar fazendo aquilo, né? Que cria a dificuldade na criança. Então a gente chega nesse olhar. Como que o adulto pode ganhar essa qualidade de olhar? Como? Será que é estudando as pedagogias? Né? Será que é sabendo sobre os setênios? Sobre a sistêmica? Será que é lendo Paulo Freire? Talvez em alguma parte do Paulo Freire, sim, quando a gente olha para o olhar dele, né? Talvez também com Rubem Alves, a pedagogia do olhar. Mas será que é dando um curso pedagógico para um adulto? O que vocês acham? Porque quando a gente olha para isso, né? O que acontece? Faz todo sentido na hora que você escuta. Você escuta o Tarso falando, o Pedro falando, o Vitor falando, a Thalita falando, né? Aí você fala, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Chega em casa, o pequenininho te enche o raio da paciência lá, você pira o cabeção, briga, xinga, manda para lá. Não é? Não é verdade? Por quê, né? Por quê? O que acontece? Posso dar um exemplo?
Sim, Rita. Estou aqui. Uhum. Eu vou dar um exemplo de sala de aula também. Uhum. Eu estava uma turminha assim, bem difícil assim, de manter a atenção deles. E eu olhava e falava, caramba, por que eu não consigo avançar com essa turma, né? E eu parei o conteúdo e fui olhando um por um. E fui junto com eles, vendo a posição na família, e fui trabalhando, e eu percebi que era uma classe que, sem querer, tornou-se homogênea, assim, com um ou outro, só que na posição da família poderia ser ali um gama, mas era uma classe beta. Quando eu mudei o olhar, eu vi até que foi colocado aqui no chat, olhando, né? Quando eu mudei o olhar, pronto, o negócio fez, foi para frente de uma vez. Então, eu me veio muito por conta dessa palavra, né? O olhar movimenta. É incrível quando o olhar movimenta. E o que acontece com um adulto que simplesmente não consegue olhar? Não dá conta de olhar? Porque é muito fácil a gente falar que tem que olhar. Mas será que todo mundo dá conta de olhar? Não é? Gente, quem está com questões gritando dentro da cabeça nunca vai conseguir olhar para o outro. Quer dizer, pode ser que aconteça, né? Um momento mágico, algo que... né? Existem sim encontros especiais onde ele consegue olhar. Mas no longo prazo, todos os dias, com aquela criança que ele acompanha, ou sendo um pai ou mãe, ou sendo um professor, se ele está com questões, com dores, gritando dentro do peito, dentro da cabeça, como que ele tem condições de olhar? Né? Como que ele vai ter paz para olhar? Para se dedicar ao outro? Né? Como? Se eu estou cheio de pressa e cheio de outras coisas prioritárias aqui, enquanto eu estou fazendo o almoço com pressa na minha casa, como que eu vou deixar minha filhinha chegar, subir junto e me ajudar ali? Porque quando ela vem me ajudar, ela faz a maior bagunça. O almoço não anda, né? Então, como que eu vou dedicar esse tempo para ela, se eu mesmo não estou em paz? Se esse almoço está sendo feito mais por obrigação do que por ser um almoço mesmo gostoso de fazer. Percebe? Como que a gente vai ter um olhar sobre as crianças amoroso se os próprios adultos ainda não foram olhados? Se os adultos que estão com essas crianças ainda estão cheios de dor, cheios de engano. Então, a escola de aprender é uma escola para adultos. É uma escola onde os professores podem se reconhecer, se olhar, se trabalhar. Não é verdade? Dentro de casa, enquanto eu estiver cheio de pressa, cheio de preocupação, cheio de coisas ali que estão ocupando a minha mente, eu nunca vou conseguir parar. Olhar para minha filha, acompanhar o que ela está fazendo. Então, é necessário olhar para os adultos. Esse é um ponto que a gente esquece muito de tocar. Que a gente gosta de falar muito de como o olhar amoroso beneficia o ser humano, beneficia as crianças, né? A gente gosta muito de abordar a educação. A educação não é treinamento, educação não é adestramento. Se a gente for olhar para um sistema de avaliação, ele se parece muito com um adestramento. O adestramento, ele é mecânico, ele funciona no nosso cérebro assim como funciona no cérebro do cachorro. Através de quê? De recompensa e de castigo. Então, a gente tem, né, a avaliação, a recompensa e o castigo, não é verdade? A aprovação e a desaprovação, não é verdade? Exemplo? Oi? Posso dar um exemplo, Pedro? Claro! É a Alexa que está aí?
Quem Sou tá aí? eu. Ah, fala, queridona. Sou eu, Alexa. Sim. O meu filho mais velho toda a vida foi um problema escolar. Uhum. E o sistema de avaliação é essa coisa escravizante. Uhum. Mas teve uma professora que com certeza olhava para ela, não tinha dificuldade de ir fundo nas dores dela. Uhum. E um dia ela me chamou lá e falou: olha, o Vitor tirou 0 na prova, mas só que eu acompanho seu filho. Eu vejo o desenvolvimento do seu filho. E vejo que ele é um menino bastante distraído, que não há nenhum problema. Então, eu, sem comunicar nada para a escola, nem para a supervisão, resolvi, no dia seguinte que eu vi que ele estava um pouco mais atento, falei com ele que tinha caído café na prova dele, e pedi para ele fazer de novo. E ele tirou a nota máxima. Uhum. Ou seja, essa pessoa olhava para ela e, por isso, podia olhar para o meu filho. Uhum. Uma educadora da gente reverenciar. Porque olha o que ela viu. Ela viu o momento dele, né? Ela viu ele e viu o momento dele. E percebeu que naquele momento, aquele foi o resultado da prova, mas que aquilo era do momento dele, não é verdade? Olha aqui. Exatamente. Olha que coisa linda. Essa eu não conhecia não, hein? Isso é verdade. Olha só. Então, se a gente cresceu nesse tipo de educação, como que a gente vai conseguir dar uma educação diferente? Né? É preciso passar por uma educação diferente. É preciso passar por uma educação do olhar. Então, quando a gente pensa, né, em formatar esse curso, esse aprendizado, né, a gente está pensando nas crianças. Mas, como terapeutas, nós observamos que não há como chegar nas crianças passando por cima dos adultos que estão com elas. Porque criar uma pedagogia é isso. É passar por cima dos adultos que estarão com as crianças. Eu, Pedro, posso hoje assumir uma turma de crianças e criar a minha pedagogia. E escrever um livro. Não é verdade? Só que simplesmente pegar isso e passar para vocês é passar por cima de vocês. Como se o meu livro, a minha forma de agir, fosse chegar naquelas crianças que estarão com quem? Com vocês. Nada chega na outra pessoa, né, em termos de educação, de olhar, de pedagogia, sem uma primeira pessoa. Eu não consigo chegar na criança sem o adulto que está com ela. Não tem jeito. Não adianta eu criar a pedagogia mais perfeita e amorosa. É preciso olhar para a pessoa que estará com essas crianças. Então, essa é a proposta. A gente olhou e falou assim, caramba, as crianças precisam desse olhar. Como que a gente faz? A gente olha para os adultos. Há muito tempo atrás, numa aula com o Tarso, ele falou assim, mira no adulto que você acerta a criança. Né? E é isso. Né? Então, o que é esse percurso, né? Esse percurso proposto? A gente tem ali uns assuntos que a gente chama para olhar. Mas como vocês, né, quem já fez os cursos do Imensa Vida conhece, os assuntos são apenas o pretexto para o encontro. É apenas o motivo para ter um encontro, não é, Verônica? É assim, né? Então, a gente fala do assunto do módulo, mas ali as pessoas estão sendo trabalhadas, as pessoas estão sendo atendidas, estão sendo olhadas. Porque é só assim que acontece a educação. O Imensa Vida aprendeu sobre educação fazendo educação. Fazendo educação de adultos, né? Então, a gente olhando para esse processo, para esse fenômeno que é esse encontro professor-alunos,
a gente foi percebendo que quando não há uma autoridade vinda do professor, então o aprendizado é vivo. Assim como quando não há uma autoridade do terapeuta, o atendimento é vivo. Né? Se eu me coloco como um terapeuta de autoridade, o atendimento é feito pelo conhecimento que me dá a autoridade. O atendimento é feito pela técnica e não pelo humano. Né? Se a minha autoridade são os meus mestrados em educação, meus doutorados, então quem está dando aula é a minha pesquisa e os resultados dela, né? E não o ser humano aqui. Então, quando eu estou ali, né, com outros seres humanos sem autoridade, aberto, eu posso olhar para um assunto. E aí eu posso ter uma grade curricular que o MEC exige, sem problemas, né? Eu posso ter um percurso, um currículo a ser seguido, sem problemas. E aqueles assuntos podem ser olhados juntos. É diferente de ser transmitido o conhecimento. É lógico que vai ter um conhecimento sendo transmitido, mas isso não é a meta, percebe? Isso é apenas o meio onde o encontro acontece. Então, a gente não precisa também excluir a transferência de conhecimento. É apenas não colocar isso como a meta, como o objetivo da educação. E a gente faz isso, né? A gente chega nisso como? Quando a gente pode estar também leve no lugar. Quando eu posso estar ali com você sem precisar estar. Se eu olho para o meu emprego e eu preciso dele, então certamente eu não estou lá inteiro. Percebe? Ah, mas é muito fácil falar assim, não, porque você não tem um passarinho para criar, é muito fácil. Enfim, sempre vai ter mil desculpas, né? Quando a gente fala dessas coisas. Mas é um fato. Se aquele emprego para você é uma necessidade, assim, nossa, eu não posso perder, ou seja, eu não posso ser eu mesmo aqui. Por quê? Eu não posso me arriscar, eu não posso arriscar perder o meu emprego. Percebe? Desapareceu a espontaneidade. Desapareceu o encontro. Então, quem vai estar dando aula, neste caso, é a burocracia da instituição de ensino, e não o professor. Estão percebendo? Né? Nossa, então, Pedro, sabe o que me veio aqui agora, sim, te escutando? sim. Que os melhores professores que eu tive foram aqueles que eram fora da caixinha, nas escolas tradicionais que eu estudei. Mas com os que eu mais aprendi foi com aqueles que eram diferentes, que faziam diferente dos outros, né? Que faziam tudo certinho na regra. Me veio isso agora com uma intensidade muito bacana, que foi isso, né? Eles tinham esse olhar diferente, eles traziam algo diferente, né? Muito bom. Se você pega um professor que é um aposentado de uma outra área, vamos colocar um exemplo, né? Ele é um engenheiro aposentado e vai dar aula para crianças de matemática ou de física. Costuma ser um olhar bem fora da caixinha, bem livre, porque aquela pessoa não depende daquilo, né? Agora, não precisa ser um aposentado para você ser um professor livre, né? Lembra, liberdade não tem nada a ver com circunstâncias, né? Você pode falar assim, realmente, esse emprego aqui é o que me dá meu sustento. Realmente, pode ser que amanhã não tenha ele. E aí eu não sei o que eu vou fazer para pagar minhas contas. Mas mesmo assim, você pode experimentar uma liberdade dentro desse contexto. Desde que você esteja ali fazendo o que você quer fazer. Né? Fazendo o que você quer fazer. Não o que deseja, tá? O que quer. O querer é a ação primária do momento, né? Ela não é o desejo. Querer não te afasta daquilo que você deseja, né? Querer é o próprio fazer, diferente de desejo. O que você está achando aí, Leonor? Você está pensando, olhando para cima assim, a mãozinha no queixo? Você podia falar de novo sobre esse o querer, isso que você acabou de falar aí? Sim.
querer, se a gente puxar aqui o teórico Steiner, Rudolf Steiner, ele fez a trimembração lá, né? Querer, sentir, pensar. Mas o Steiner, ele tem um olhar evolucionista dentro do que a gente chama de consciência. Ele tem um olhar da consciência, ou seja, ele coloca meta. Tudo bem. Isso não é um problema do Steiner, isso é apenas uma característica que eu estou trazendo. Qual que é a importância dessa característica? Significa que, dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, as coisas terão uma meta. A meta do desenvolvimento do homem e um olhar para onde é a evolução desse homem. Ele tem um olhar evolucionista. Okay? E ele vai trazer pensar, sentir e querer. Pensar é tudo aquilo que estrutura. Então, pensar no Steiner não é só pensamento. É pensamento e tudo que dá ordem, tudo que estrutura. Então, no corpo, você tem os ossos, os nervos, as escleroses, né? Que são do pensar. Então, olha que interessante. Ele tem um olhar muito aberto, muito claro dentro do mundo da consciência, né? Então, ele vai olhar no corpo o pensar. No corpo também o sentir. Porque o sentir, para ele, como ele descreve, né? É exatamente o relacionamento que a gente fala das duas pessoas, né? Do encontro entre dois. Sentir é o relacionamento. Não é sentimento, nem emoção. É o relacionamento e a alternância entre os polos, né? Então, no sentir, eu tenho a noite que se relaciona com o dia que se relaciona com a noite. Então, eu tenho essa alternância, né? Aberto, fechado, né? Estruturado e desestruturado. Tudo isso que é essa alternância que está nos relacionamentos, está no sentir. E ele olha para o nosso corpo, né? Nessa alternância existe um ritmo natural também. E no nosso corpo, onde é que tem ritmo, né? Tem o ritmo no coração, no pulmão, nos hormônios, que tem ciclos. Então, a gente tem os ritmos, né? As alternâncias. E o querer, onde é que está? O querer está no movimento. No movimento. Mas ele vê o querer no movimento do corpo. Então, onde ele vê? Ele vê no que ele chama de sistema metabólico motor. Onde você come, transforma a comida em energia e em movimento, em calor, né? Os músculos se movendo, né? Movimento. Então, querer é movimento. Não é desejo. Desejo é pensamento. Está lá na esclerose, está na estrutura. Por que desejo é pensamento? Desejo tem um objeto desejado. Quando você já intenciona o objeto desejado, né? Ou, eu quero me formar em pedagogia. Pronto, é um desejo, né? Eu já tenho toda a imagem daquilo. Eu tenho a imagem, né, do percurso que eu vou ter na universidade, tenho a imagem do dia que eu vou pegar o diploma, tenho a imagem da profissão, quando eu estiver atuando, muito da profissão, né? Quando a gente escolhe um curso, a gente pensa na profissão, né? Então, a gente já tem essa imagem. Isso é o desejo, percebe? Ele me afasta da meta. O desejo sempre tem uma distância entre onde eu estou e onde está a meta. Ele cria a distância. O querer, não. O querer é a própria ação do momento. Então, eu estou estudando, eu quero estar estudando. É o querer. Eu estou abraçando, eu quero estar abraçando. Percebe? Então, é o que você está fazendo no momento. Só que muitas vezes você está estudando, mas você está reagindo a isso. Você não está gostando. Para você está fazendo aquilo por obrigação. Então, se você estuda por obrigação, você não está estudando. O que você está fazendo? Você está cumprindo uma obrigação. Seu querer está no cumprir a obrigação e não no estudar. Então, por isso que eu falei, desde que o professor esteja dando aula, querendo fazer isso. Ou seja, ele está ali, dando a aula. Ele não está cumprindo uma obrigação. Que volta, né? Para chegar nesse querer, né? Mas é para diferenciar isso. E para a gente começar a olhar
muito assim, com uma clareza para o que de fato as pessoas estão fazendo, para o que de fato nós estamos fazendo, né? Será que eu estou realmente, né, eu estou casado, será que eu estou realmente me casando todos os dias? Né? Será? Eu estou criando, né? Eu estou educando uma criança. Será que eu estou realmente educando essa criança? O que eu estou querendo agora? Onde está o meu querer? Como que a gente encontra isso, gente? Através daquele olhar, né? Mas esse olhar para onde? Para nós mesmos. Diga, Cléo. Estou lembrando do Tarso falando do gosto, e vem do gostoso. Um gosto, uma coisa gostosa. Sim. Aí, se você puder falar sobre isso, vai ser gostoso. O gosto da coisa gostosa. O gosto. É assim, nós temos duas opções. Ou seguir com o movimento da vida, ou resistir ao movimento da vida. Sempre. É sempre essas duas opções. Quando alguém morre, né? Ou eu posso falar, realmente morreu, acabou e tal. Ou eu posso ficar, não, meu Deus, por que morreu? Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Né? Eu posso estar sempre a favor ou contra. Eu posso sentir um gosto não gostoso. Mas eu posso querer acabar com essa sensação rapidamente, ou eu posso vivenciar essa sensação. Percebe? Eu posso viver uma dor, ou eu posso ficar tentando encontrar analgésicos. Quando a gente vai fazer uma terapia, um atendimento, as pessoas vêm com as dores, não é verdade? Todo mundo chega numa terapia com uma dor, ninguém chega sorrindo, alegre, satisfeito, à toa. Eu quero só fazer uma constelação à toa, vamos ver o que vai dar. Ninguém faz isso. Todo mundo vem com uma dor, né? E o que a gente convida a pessoa a fazer? Entra nessa dor, querida. Entra nessa dor. Admita para você aquilo que você sempre teve medo de admitir. Experimente como é ser verdadeiro consigo mesmo. Experimente o que é, uma vez na vida, vivenciar isso aí, ó, que está com você desde sempre, que você sempre afasta. Não é? Isso é a terapia. É. Diga, Aisha, você está doida para falar, né? Não, Pedro, só estou contemplando. É isso mesmo. Tá tudo certo. A Isha tá com um gostinho gostoso na boca ali, olha lá, ó. Tá sorrindo. Né? Acabei de comer mexerica. Aí, ó. Então, gente, a escola de aprender me parece que é essa escola onde nós temos espaço para nos experimentarmos. Parece que a gente passa primeiro por uma escola só com os adultos, para depois este campo ir lá para a escola das crianças. Né? Eu acho assim, as pedagogias muitas vezes são muito bonitas, mas elas excluem os próprios adultos, percebe? Então eu acho que assim, primeiro a gente passa por uma escola dos adultos, para a gente se ver, para a gente despir daquilo que está falso, que está impedindo a gente de olhar para as crianças, para depois a gente poder ir com este olhar lá para as crianças. Né? Isso me parece uma escola de aprender nesse contexto nosso, né, de hoje, que a gente está aí com todos esses condicionamentos, né? Talvez essa escola de aprender seja o natural daqui a algum tempo, não sei, né? Para as crianças mesmo. Mas hoje, o que a gente vê? A gente vê adultos que estão cheios de dores
e cheios de resistência a essas dores. E enquanto eles estão gastando a energia de vida na resistência, eles não conseguem olhar. O olhar, gente, é o próprio ser. Aqui não é filosofia. Quando a gente fala essas coisas, não é filosofia. Quando eu falo olhar é amor. Quem olha é o amor. Não é filosofia e também não é sonho. É uma percepção, é uma constatação. Quando você percebe o que é, de fato, o ato de olhar. Quando você se direciona inteiramente para outra pessoa, você não está mais participando. Apesar do seu corpo, sua presença estar ali, né? Esse ato não vem de dentro da mente. Esse ato não vem de um objetivo a ser cumprido. Não vem de uma meta. Quando esse olhar acontece, ele não acontece porque você quer tirar o outro da dor. Porque você quer resolver a dor do outro. Descobrir qual é o problema no sistema dele. Não vem desse lugar. Né? Quando você olha inteiramente, se direciona inteiramente para outra pessoa, aquele centro vazio lá do Hellinger já está acontecendo. A gente costuma aprender invertido, né? Até porque ele escreve invertido. Ele escreve assim: eu me recolho ao centro vazio, então eu olho. E é ao contrário. Eu olho, e então eu estou no centro vazio. Hilda, querida, microfone. Eu olho, e então eu desapareço. E isso não é filosofia. Então, essa escola de aprender para os adultos, né, no nosso vislumbre enquanto imensa vida, né, é isso. É a gente poder olhar para nós mesmos, com aqueles assuntos maravilhosos que estão lá, né, e sairmos, quem sabe, né, mais leves, com menos falsidades sendo sustentadas, né? O querer, Leonor, é ser. Mas isso o Steiner não falou. Porque o Steiner não falava de ser. Então, o querer é ser, verbo. Sempre. Querer é energia. Energia é sempre sem direção e sem forma. Energia, a gente dá direção e forma para ela. Mas ela é sempre, ela mesma é sempre sem direção e sem forma. Né? Só que a gente pode pegar essa energia e ir direcionando para as nossas dores, para as nossas resistências à dor. E o que é resistir à dor? É criar dentro de nós um mundo onde aquela dor, teoricamente, não existe ou não existiria. Né? Então, a gente fica pegando essa energia de vida, que está sempre disponível, e jogando nesse mundo que a gente cria na nossa cabeça, que é sempre falso. Né? Então, o que é essa escola? É uma escola para a gente perceber essa falsidade desse mundo criado pela nossa cabeça. E percebendo, ele desaparece. E se revela diante de nós esse mundo verdadeiro. Né? E a gente não vai virar também seres iluminados, né? Mas a gente ganha um pouco de leveza, né? E o nosso olhar passa a ser atraído para esses assuntos que vão nos ajudar a abrir o olhar cada vez mais, quando estivermos diante de uma criança, ou diante de um outro adulto, se você for um professor de adultos também, né? Independente do conteúdo do curso. Não é, Rita? Essa é a escola de aprender. Essa fala sua chega muito para mim assim, né? A simplicidade do olhar, isso mesmo, né? Assim, quando a gente sai do condicionamento, né? Quando a gente sai daquilo que está falso, a gente olha, né? E tem uma beleza e uma simplicidade do próprio movimento ali que acontece, né? As coisas, elas tornam tão
pesadas e difíceis, porque a gente está sempre preso na dor, no condicionamento, naquilo. Porque quando você tira isso do caminho, você vê que é puro fluxo, assim, é coisa, a vida acontecendo, né, em si mesma ali. É exatamente isso. Eu só inverteria a ordem. Quando você olha, tudo isso sai do caminho. Exato. Porque senão a gente passa a ter aquela pré-condição para olhar, que não existe. Tipo assim, primeiro eu preciso tirar tudo do caminho. É assim, quando eu olho e quando eu sou olhado terapeuticamente, né, junto com uma outra pessoa, então aquilo que é falso é visto como falso. E aquilo perde. Porque qual que é o problema? Não é eu criar coisas imaginárias. O problema é eu tomar as coisas imaginárias como verdadeiras. Para mim, aquilo é verdade. Percebe? Então, quando chega uma pessoa para atender que se vê maior do que a mãe, por exemplo, né? Eu sempre trago esse exemplo mais simples da sistêmica, né? Ah, fulano está se vendo maior do que a mãe, né? Para ele, aquilo é verdade. No fundo da alma dele, aquilo ali parece ser a realidade. A mãe dele é uma coitadinha, né? Então, quando ele percebe que aquilo ele vê, ele faz, mas que aquilo é uma criação, então ele deixa de tomar aquilo como verdadeiro. Aí aquilo perde a força. Entende? É só isso. Mas aí, enquanto você está mergulhado nesse sonho, né, você não consegue ver. Chega uma pessoa e olha com você, né? E esse olhar, que parece vir do terapeuta, mas não vem do terapeuta, vem da verdade, vem do amor, esse olhar mostra, revela, né, que aquilo é uma criação. E muitas vezes, o que vai movimentar isso é o cliente. Muitas vezes não, em todas as vezes, né? É quando a pessoa pode ser quem ela é, pode fazer as coisas que ela tem feito internamente que se proíbe de fazer. Acho que a Silvia. Silvinha, você está aqui, Silvinha? Cadê? Silvia, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Tô aqui, quietinha aqui. Silvinha, Tô você aqui. pode, por gentileza, se você quiser, você poderia compartilhar com as pessoas aquele caso que você comentou comigo hoje à tarde, do que ficou há alguns anos? Posso? Uhum. Estávamos conversando hoje à tarde, falando sobre atendimento, que eu tô bem aluna do Pedro, né? Tô no novo olhar do novo, né? E cada vez que você fala, eu vou para mais novo ainda. E eu tô atendendo uma pessoa, acho que já tem quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa aí. Tem um caso muito delicado com o pai, e ele não conseguia olhar. E eu estava presa no padrão do vamos olhar para a origem, olha para esse pai, ele é o melhor pai para você, enfim, aquelas falas que estamos acostumados, né? E a coisa foi caminhando, e agora eu estou com um grupo de estudos aqui, e a gente fez uma reunião, estávamos umas 15, 16 pessoas aqui, acho que 16 com ele. E aí ele mais uma vez quis olhar para o pai, mas não conseguia falar. E eu fiz um movimento. Na verdade, eu quis fazer um útero para ele, sabe? Coloquei ele lá no centro e coloquei todas as pessoas naquela roda para representar o pai. E a lembrança que me veio foi do filme do Avatar, lá no final do filme do Avatar, onde eles estão reverenciando Gaia e tal. Coloquei eles nesse movimento, num som ali, e eu ancorei nele e coloquei ele para expurgar o pai. Ele trouxe... Eu consegui sentir, né? Entrei no campo, eu tinha uma certa dificuldade para fazer isso, porque na condição de terapeuta eu sempre acreditei que eu tinha que estar no controle e fora do campo, né? Controlando realmente. E eu saí do controle, me permiti entrar e falar para ele tudo que ele queria falar e não conseguia. E aí nós rasgamos o verbo com o pai dele, ele falou, gritou, eu te odeio, foi o mais bonitinho que a gente conseguiu falar ali.
E conforme ele foi falando, aquilo parece que foi, falei para você hoje, é como se ele estivesse esvaziando, né? Esvaziou, e lá no final ele foi para o chão, todos foram para o chão, e aí foi uma onda de puro amor, né? Que eu não precisei conduzir mais nada, eu só chorava, e todos chorando, né? E trazendo para ele informação sobre esse pai, da dor do pai, do amor do pai, de como o pai se sentia, e depois de todas as mudanças que eu passei aí no processo de constelação, acho que essa foi minha primeira constelação. E foi isso. Foi isso, eu tô nesse processo. Hoje à tarde eu atendi uma pessoa, lembrei de você, Pedro, eu ia contar aqui para vocês. Ela veio para fazer uma constelação e ela começou a falar, falou. Eu fiquei ali olhando, aberta, né, dentro daquilo que a gente tinha conversado, e a única coisa que eu consegui pedir para ela foi para ela ir embora. Falei, pode ir. Eu falei, vai, e vai com uma única pergunta: quem sou eu? Estou pronta para olhar para quem eu sou, e se eu olhar para quem eu sou, o que serei exatamente? Ela falou, nossa, é uma coisa mais difícil que a outra. Eu peguei e falei, deve ser. Falei, porque eu também vou olhar para isso. Falei, vamos olhar junto. Eu falei, uma outra hora você volta aqui e quem sabe, né? A gente faz o que você acha que é constelar. Mas a sua constelação hoje é isso. Foram 2 horas escutando. Eu acho que a escuta tem sido algo muito presente nesse meu novo momento. Escutar, simplesmente escutar, sem interferência. E foi isso. Olha que maravilha. Olha a maravilha, né? Quando ela traz esse exemplo, 3 anos de terapia tentando reverenciar o pai. 3 anos de terapia. Vai num dia, quando a Silvia olha para ela e fala, caramba, eu estou ainda tentando o controle. Deixa eu ultrapassar isso aqui. Né? Ultrapassou, olhou junto e falou com ele, seja você mesmo, ou seja, fala de fato o que você está sentindo para o seu pai. Né? Olha, a riqueza disso, né? Isso nos mostra isso que a gente vem vendo como terapia. E parece, Silvia, que não é que você fez a primeira constelação, né? Me parece, assim, que constelação era aquele processo anterior. Esse a gente precisa achar o nome ainda, sabe? Nem sei se tem nome, né? Mas é a forma como a gente tem atendido, como a gente tem visto que realmente traz um novo movimento e um alívio, né? Esse rapaz agora, se ele tiver filhos, não sei se ele já tem, né? Talvez agora ele consiga ser um pai mais calmo, mais liberado, né? Para a criança, porque ele pode ser ele mesmo. E aquilo que ele se resistia, né? Eu não posso falar isso com meu pai. Quando eu não posso falar isso para o meu pai e ele é um monstro dentro de mim, esse monstro cresce, vocês percebem? E é cada vez mais opressor. Mas se eu posso falar, se eu posso fazer, então aquilo desaparece. Então isso é o que a gente vê. A verdade, né, Pedro? A verdade, né? Como ela cura, ela... E isso é a verdade. É só a verdade que cura. Quando a gente fala a verdade, muitas vezes o pessoal acha que existe uma verdade. Não, a verdade é o que está acontecendo no momento. E o que estava acontecendo é que ele estava morrendo de ódio do pai. Né? Então, ali ele pôde ser completamente, né, aquilo que ele estava sendo no momento. Não quer dizer que ele é um filho que odeia o pai, mas que naquele momento ele estava odiando o pai. Então, naquele momento, isso estava acontecendo. Então, naquele momento, isso era a verdade. Né? É sempre a verdade que cura. Então, essa é a proposta, né? A gente ter uns momentos para que isso aconteça com os adultos. E então, esses adultos que aproveitam e estudam um pouco sobre educação estarão livres, leves e mais dispostos a olhar. Né? Essa é a proposta. Rita, fala aí agora, sua vez.
Ai, é uma delícia ouvir você. A gente vai junto, né? A gente vai para cá, a gente fica assim, ó. É uma delícia verdadeira. Muito obrigada, Pedro. Maravilhoso mesmo. Querida. E chegamos, né, ao fim dessa semana nossa, desse apresentar do aprendizado. Fica mais uma vez o convite para que venham com a gente, para que a gente possa aí tá junto nessa. Então, eu deixei aqui o link de inscrição, quem ainda não fez, ou quem tiver alguém para convidar. Vou deixar também o meu número do telefone, esqueci de colocar, mas eu vou deixar qualquer coisa, é só entrar em contato, tá? E vamos junto nessa. Vocês já sentiram o gostinho do que vai ser. Então, agora o convite está aí, vamos lá. Né? Começa dia 31, né? Uma vez aí por mês, a gente vai estar junto, tá bom? É isso. Alexia está aí, gostaria de falar? Ei, gente, estou aqui. Eu hoje não liguei não liguei o vídeo, não. Eu estou completamente descabelada. Trabalhei igual a condenada o dia inteiro, então... Mas é isso que a Rita falou, venham, o curso está maravilhoso, e a proposta é essa aí que o Pedro falou para a gente agora, nessa última hora. Vamos olhar para isso tudo que ele falou, tá? Venham, vai ser lindo. Um beijo para vocês. Eu espero que tenha sido... Espero que tenha sido nada, que já foi, né? Bom, o que eu quero trazer aqui ainda, né? Falando de novo com vocês, é isso, gente. Não é uma pedagogia, né? Não é uma pedagogia. Fica muito parecendo, às vezes, quando a gente fala nas lives, que é uma pedagogia do ser, digamos assim, né? A gente tira a pedagogia do nome do curso, deixa de ser pedagogia sistêmica, vira aprendizado sistêmico, aí tira o sistêmico e vira aprendizado imensa vida. Para quê? Né? Para tirar isso, gente. Não é uma forma, não é um curso para aprender uma forma de educar crianças. É um curso para ganhar o olhar de aprendizado. E como que ganha esse olhar de aprendizado? É se trabalhando, né? É se atendendo e olhando para esses assuntos, né? Que a gente trouxe. Ok? Vai ser uma delícia. Já está sendo uma delícia, né? Muito bom. Ok, gente. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, comentar? Por favor. Beth, quer falar, Beth? Fala com nós, Beth. Liga o microfone. Ale, eu estou aqui te ouvindo. Eu já estou querendo começar o curso. Quando que é mesmo? Eu acho que é 31 de julho, Rita. 31 de julho, né? É 31, né? Não, eu estou achando que a gente vai olhar tanta coisa, e é isso aí que é uma maneira de tornar isso um modo de funcionar, né? Que eu estou vendo. De repente, se torna tão corporal, biológico esse jeito, que é bem possível, né? Assim, fica mais fácil, fica como vai saindo, vai saindo. É um modo de vida, né? Um modo de vida, né? Eu acho que para esse lugar que a gente vai chegando, e é só exercitando. A gente vai praticando, né? E tem tudo isso que você falou, porque quando você vai falando, a gente vai elaborando, igual quando lê algum livro interessante, Maturana, Paulo Freire, né? Uhum. Você passou por todos eles hoje.
porque assim, a gente vai lembrando deles e vai fazendo sentido. E aí que está a graça, né? Faz sentido e a gente vê que é possível. Então, eles falam bonito, aqueles livros, aquele monte de livros, né? A gente lê, mas não é lendo, é praticando e entendendo e virando orgânico na gente, né? Gostei, Pedro. Muito bom, Beth. É um curso mais curtinho, né? Não é igual de formação de terapeutas. Acho que é um dia só cada encontro. No quarto módulo vai ter 2 dias, porque o segundo dia é mais para atendimento, para atender quem precisar de atendimento, né? No quarto módulo, o segundo dia. Os outros módulos são um dia só. Tem a baldeação, né? Que a gente combinou hoje. Assim, tem um módulo, aí tem um encontro entre os 2 módulos, a gente chama de baldeação, né? Para passar para o outro módulo. Então, é uma delícia, uma delícia. Cada módulo será 2 ou mais professores, né? Juntos ali, né? Ao mesmo tempo. Uma delícia. Diga, Nilza. Eu Diga, cheguei querida. tarde, porque eu estava viajando, sabe? Uhum. Cheguei agora de viagem. Então, eu peguei só o finalzinho do que você falou, que são 4 módulos, né? E, enfim, depois a baldeação, aquela coisa toda. E o preço desse curso, você já sabe? Se eu não me engano, posso estar errado. Rita, quer falar? Manda mensagem para mim, Nilza, a gente conversa, coloca o calendário aqui também. Ah, tá ótimo, Rita, eu faço isso então. Eu tenho meu número aí, a gente vai trocando ideia, tá bom? Tá ótimo, ok. Tá Tem bom, uns então. valores diferenciados para quem é aluno Imensa Vida, tem umas parcerias aí, que eu acho que aqui em Lagoa Santa a gente fez com a Escola IP Amarelo, que é na ficha tem os valores, né? Quem vai navegando lá na ficha, lá tem, tá tudo lá certinho. Mas, na dúvida, manda mensagem e converse comigo. Ah, tá ótimo, vou mandar sim. Marília perguntou, precisa ter passado... De Pedro, te curto muito, né, Pedro? Então... É uma delícia estar junto. Se eu for a Belo Horizonte, eu vou te ver em Lagoa Santa, hein? Maravilhoso, vamos tomar um café, comer um queijo. Meu pai teve casa lá há mais de 20 anos, eu adoro Lagoa Santa. Ai, que maravilha, querida, venha. Conhece ali o bairro Doutor Lund? Sim. Era no bairro Doutor Lund, a nossa casa. Sim, olha só, na entradinha ali, né, de Lagoa Santa. Aquela entradinha virou do lado Jardim P. Perto da Vila Asas, né? Virou Jardim P. Eu moro em Lagoa Santa desde que eu nasci. Eu sou sapo da lagoa. Ai, que delícia. Um pouquinho, a Marília estava perguntando ali se precisa ter passado pela formação. Não precisa, Marília. Não. Vem junto. Ok, gente. Seguimos, então. Oi, Pedro. Fala, Jonas. Tudo bom? Eu tava quietinho aqui, mas eu vi tudo, viu? Ouvi tudo. Seus olhos são super abertos, seus ouvidos ainda mais, meu querido. Obrigado, viu, queridão? Valeu, que bom, Valeu, que bom. Tamo junto. E tem o movimento aí do Jonas com a Alex e Thalita também, viu, gente? Dá uma olhada aí que a coisa é boa. Vamos lá. Ô, gente, um beijo para vocês. Sobre o curso, a Rita tá coordenando, né, Rita? Tudo é centralizado com ela, né? Procurem ela aí. Inscrições, mais informações, etc., né? E estou sempre à disposição, como sempre, né? Para a gente olhar junto, para a gente conversar sobre essas coisas, tá? Quem quiser me chamar no WhatsApp lá, a gente vai sempre conversando, tá bom? Ok. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Rita, boa noite para todos. Beijo, Verônica. Até o final de semana aí junto. Beijão, Pedro. Tchau, Pedro. Boa noite.